Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão. Fala galera, fala boleiros! Voltamos aqui para a segunda parte da conversa com o Vitor Borges. Cara sensacional, o bate-papo tá excelente. E eu quero que você, primeiro de tudo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aí pra gente também, faça suas perguntas, deixe suas dúvidas aí, que a gente vai passando para quem for a pergunta. E faz isso, ativa o sininho também. O Erasmo vai falar? Então vai lá, Erasmo, o que você quer falar com o Vitor? Fala você! Ô, Vitor, pô, cara, a gente aqui, nós somos amantes de futebol, jornalismo também. O jornalismo é alguma coisa que nos apaixona, porque a gente viveu a vida ouvindo radinho, acompanhando os programas de TV, acompanhando os repórteres. E de um tempo para cá, a gente vê que é um circuito muito estreito. A TV, a rádio, assim, são poucos jornalistas, entra pouca gente nova, pelo contrário, sai as pessoas, né? E estava um mercado bem reduzido. Até as TVs dos clubes passou a pegar vários profissionais, aliás, muitos profissionais foram para as redes sociais e começou a aparecer repórteres independentes, né? O cara, né, o repórter... De repente o jornalismo deu um boom, é isso mesmo, através das redes sociais, através dos clubes, das TVs do clube, através dos jornalistas independentes. Com certeza, hoje qualquer pessoa, né, pode produzir o seu próprio conteúdo. Se ela conseguir se posicionar como alguém relevante, como alguém respeitável, naturalmente as pessoas vão acompanhá-la para ter acesso às notícias. Enfim, a gente tem uma série de casos aí de blogueiros, colunistas, pessoas que acabam se tornando mídia, né, e acabam também se tornando referências dentro do assunto quando elas são requisitadas nisso que você falou da cobertura esportiva, do acompanhamento diário. Eu acho que abriu um leque diferente, né? A gente está vivendo, né, uma nova era da transposição do rádio, como foi antigamente, do rádio para a televisão como veículo principal. Acho que ainda vai demorar muito. A gente vive... Acho que vocês são todos do Rio, né? Eu sou de São Paulo, estado de São Paulo. A gente vive ainda em um mundo que acho que é meio paralelo em relação a outras regiões do Brasil. A gente vive em lugares onde a internet consegue chegar com uma boa qualidade. Acho que pra gente dizer assim, a internet passou a TV, por exemplo, como a gente pode dizer hoje, a TV passou o rádio. Acho que ainda vai levar um tempo porque boa parte do Brasil fica não no litoral e sim no interior, e é muito difícil da internet chegar de forma estruturada para todo mundo acompanhar. Então a TV ainda é muito relevante. Mas, como você falou, acho que a gente tem uma demanda grande de conteúdo e de pessoas querendo informação. E a internet, esses veículos de internet, até mesmo quem faz jornalismo independente, está achando um lugar bacana para produzir, já que cada vez mais as redações e os canais de TV estão trabalhando com equipes enxutas, porque fica caro, né? Ficou caro, é muita concorrência, a crise chega para todo mundo e aí eles acabam enxugando os seus quadros de funcionários, e a gente tem que se virar porque a gente gosta disso, a gente sonha com isso, a gente quer trabalhar com isso. Então, se tornar uma mídia, né, se tornar um jornalista independente ou prestar serviço para qualquer tipo de grupo que faça conteúdo em rede social, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sei lá, acho que é uma alternativa interessante, sim. Nós estamos aqui no Rio, nós temos um baiano aqui com a gente, né, Vucley? O Vucley é baiano, né? Do Rio, já respondeu como do Rio, não entendi nada. Vocês são do Rio, somos, ué? Já moro aqui há 10 anos, pô. Não, 13 anos. Então, 13 anos, é um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, mas, pô, 13 anos no Rio, né? Mais carioca do que baiano agora, pô. Mas o sotaque, filho, ó. Não dá. Sotaque de carioca é único. O Vitor, que tava em São Paulo e estudou no Sul, eu falei, cara, mas ele não é gaúcho não, cara. Quando ele tava falando, eu falei, não tem nada a ver com o sotaque do pessoal do Sul. Não, bem diferente. Não,
Eu dou umas puxadas boas aí que dá pra denunciar que eu sou de São Paulo, né? Fala aí, Carlos, tem que falar. Não, eu falar que o Van Clay é um baianoca. É isso aí, baianoca. Essa novo formato de fazer TV, de fazer jornalismo, ainda está muito indefinido, ainda está numa transição, não é isso, Vitor? Você estava querendo dizer, né? Acho que foi. Com certeza, viu, Erasmo? A gente ainda vai encontrar o melhor jeito de fazer, né? Uhum. O Van Clay participou de uma época da TV Fla, né, que os canais Premiere ajudavam muito a subsidiar e dar recursos para essas equipes tentarem produzir algo bem próximo do que rolava na TV, né? Então, realmente... Era sobre isso que eu ia falar já contigo, porque o que acontece? A gente tem visto uma alta muito grande sobre streaming, né? O streaming tem crescido, atualmente eu trabalho com streaming e as transmissões estão crescendo. O futuro daqui para frente, né, vai ser streaming. O que o Santos TV tem pensado quando passar esse vento, passar esse período de pandemia, o que o Santos tem pensado como contribuição para pessoas que poderiam, por exemplo, agregar e fazer parte do grupo que já faz esse conteúdo para o próprio canal? A gente tem cada vez mais tentado usar a participação do próprio público, do próprio torcedor, nas produções que a gente faz, né? E a pandemia tem sido muito boa para a gente testar formatos como esse. A gente fez, por exemplo, um vídeo especial de Dia das Mães, só com depoimentos de filhos e mães que estavam um longe do outro nesse período e falando que isso vai passar e vai melhorar e para a gente seguir firme aí no isolamento, que é a melhor forma realmente de se prevenir. O Santos, né, sem modéstia agora nesse momento, mas o Santos vem sendo bastante pioneiro em questão de produção ao vivo, né? A gente tem algumas iniciativas que são bastante novas e ótimas, realmente, de vários clubes, mas o Santos desde 2015 já faz muita coisa ao vivo, já tem alguns programas ao vivo, a gente já faz pré-jogo antes das partidas, direto da Vila Belmiro, quando o jogo não é no Pacaembu e é mando nosso, né? Quando o jogo é na Vila Belmiro, a gente já faz transmissões ao vivo desde 2015, desde no final de 2017, começo de 2018, todas as nossas coletivas de imprensa são transmitidas ao vivo, ou seja, às vezes o repórter tem algum problema na estrada ou ele não pode ir naquele dia, a gente fornece o sinal em Full HD, em altíssima qualidade, para que ele acompanhe a coletiva, inclusive faça perguntas. Os torcedores podem fazer perguntas para o jogador que está sendo entrevistado, ou para o técnico, ou para o dirigente. A gente tem um canal bastante aberto e agora o desafio é justamente evoluir, né? Talvez a transmissão de jogo, a gente consegue fazer de fato algumas transmissões de jogos no modelo bem parecido com o da TV, com alguns jogos decisivos da categoria de base. É claro que isso tem um custo, a gente não consegue cobrir toda a temporada de base, que tem às vezes 70, 80 jogos. Se você for colocar isso como custo e retorno, ainda fica devendo, então a gente tem que dar uma segurada na onda, mas finais, semifinais, e o Santos tem uma tradição boa na base, sempre está chegando aí em momentos decisivos, disputando o título. A gente tem o prazer de poder fazer ao vivo também. Eu acho que o próximo passo é justamente fortalecer e descobrir novos formatos. Eu acho que a participação do torcedor vai ser cada vez mais fundamental, e a gente tem um movimento bem legal no Santos que tenho orgulho de fazer parte, que a Santos TV não é só um canal de futebol. A gente não pode de forma nenhuma definir isso. A gente fala sobre questões sociais, a gente faz entretenimento, a gente fala sobre combate ao racismo, a gente faz uma série de coisas que está bastante na linha da comunicação de uma forma geral, mas hoje a gente não pode dizer mais que o canal do Santos é só futebol. Acho que ele é um canal para todo mundo que gosta de esporte e de entretenimento e de outras questões também. A gente consegue ainda algumas entrevistas com santistas ilustres, sejam eles músicos, artistas, atores, enfim, para falar sobre N assuntos, e acho que esse posicionamento tem feito boa parte aí da nossa relevância dentro do cenário, se posicionar não só como um lugar para ver jogo, gol, melhores momentos e tudo mais. É realmente um espaço para o fã de esporte, de futebol e de outros assuntos achar um conteúdo bacana para ele assistir.
Essa parte de assessoria de imprensa que você comentou, né? Até o Carlos comentou que hoje em dia está bem diferente, etc. A sua parte no clube é aquela de vai em relação a transmitir somente para os torcedores, ou você também faz parte de entrevistas, você é que escolhe, você participa desse momento, de quem vai ser entrevistado ou não? Como é que é a sua ligação exatamente do torcedor com o jogador com entrevistados, com reportagem? É você que seleciona esse jogador ou não? Não, a gente tem um departamento de assessoria de imprensa, né, que trabalha exclusivamente com o atleta. Eu estou no dia a dia, nossas salas são praticamente uma sala só, né, uma do lado da outra. A gente conversa o tempo todo, porque, como eu falei, a produção é integrada, né? O que a gente faz de conteúdo tem que estar muito bem alinhado com o que o clube quer comunicar naquele momento. Então, nós somos praticamente um só. O departamento de comunicação hoje não pode mais ser só dividido, eu sou assessor, eu só gravo, eu só faço tal coisa. A gente tem um grupo no WhatsApp que é frenético, assim, mensagens do dia todo da gente conversando sobre trabalho, assim, sem muita restrição de hora. A gente discute o que é melhor de produzir, o que é melhor de fazer, como a gente deve se posicionar o tempo todo. Mas efetivamente essa tratativa com o atleta, é você que vai dar a entrevista. É claro que o assessor decide dar o palpite final, mas a gente conversa muito sobre o momento do atleta, se é bacana, se vai repercutir legal na rede social. A assessoria também tem esse papel de conversar com todos os outros setores, e aí eu à frente de vídeo, a gente tem profissionais também à frente de YouTube, Facebook, a gente tem um supervisor de redes sociais de uma forma geral, e essa conversa é muito, muito integrada e flui muito bem. Só que na hora realmente de apontar o entrevistado, de levar ele até a entrevista, de brifar o cara, aí é o papel do assessor. Ô Vitor, deixa eu fazer mais uma pergunta. O Santos Futebol Clube teve o privilégio de revelar o maior jogador de todos os tempos, né? O Rei Pelé. Eu vou fazer uma analogia aqui com o clube pelo qual eu torço, o Flamengo. O Flamengo tem um trabalho com o Zico. O Flamengo trata o Zico como o maior ídolo de sua história, né? Um deus, né? Ele é presente nisso, né? Tanto na torcida, quanto no próprio Flamengo, quanto na mídia. Qual é a relação do Santos e da TV Santos com o Pelé? É bacana, a gente já fez alguns produtos muito legais com ele, assim, muito legais mesmo. Hoje o Pelé entendeu muito mais rápido que todos nós aqui que se tornar mídia era alguma coisa bem interessante, já que hoje os direitos de imagem dele não pertencem a ele, pertencem a uma empresa, né, a Legend, que faz a utilização. Então, na verdade, ele é o Edson Arantes do Nascimento e a marca Pelé pertence a uma empresa. Mas a gente tem uma relação estreita com eles também, muito legal, assim. Claro que, cara, ele é o Pelé, onde ele vai, ele para, é um absurdo, assim. Eu tive o prazer de estar do lado dele quando ele acendeu a pira olímpica, que passou aqui em Santos também, e foi um momento, assim, desses que eu vou contar com orgulho para todo mundo. E você vê, às vezes, o atleta que olha o Pelé e é muito louco, porque ele realmente não é desse mundo. Só estando do lado dele que você percebe que ele não é desse mundo, e você percebe muito que ele não é desse mundo quando ele vai falar com você, quando a gente tem a oportunidade de estar na presença dele, porque é um cara fantástico, assim, no trato, educadíssimo, um ator brilhante, um cara que consegue se encaixar em qualquer papel, em qualquer produto. Ele é realmente fantástico. A gente já fez muitos vídeos legais. Eu destacaria um aqui, a gente fez quando ele e o Coutinho, foi a grande dupla dele. Infelizmente a gente perdeu o Coutinho ano passado, foi a grande dupla dele no futebol, fizeram 50 anos do primeiro jogo que eles jogaram juntos. A gente chamou eles para fazerem mais uma vez um novo jogo, só que dessa vez um videogame. Então a gente recriou os times do Santos da década de 60 e eles jogaram no mesmo time. E foi muito legal, assim, o Pelé e o Coutinho jogando Xbox foi uma das coisas mais incríveis que a gente já pôde fazer, assim. E foi um vídeo que estourou no mundo todo. Tinha uma amiga minha que estava de férias e estava tomando um café num bar em Singapura. E ela falou que na TV de Singapura estava passando o vídeo da Santos TV dizendo que o Pelé e o Coutinho estavam jogando videogame, estavam jogando Xbox juntos em comemoração ao 50º da primeira partida que eles fizeram. Então, acho que esse é o tipo de produto que você vê,
valeu, né? Deu certo o que a gente queria planejar. A gente tirou os caras do lugar comum, que é aquela história de campo, propusemos uma situação nova, totalmente diferente para eles, ficou engraçado, mas ficou legal, remeteu à história, gerou um novo produto. Para quem é criança e tem 8 anos e não fazia ideia de quem é o Pelé, ela chegou até o vídeo porque ela gosta de jogar Xbox. Então ela conseguiu ver que quem é aquele personagem que o Santos também tem muita parcela nessa construção de imagem dele como rei também, porque rodou o planeta inteiro com ele fazendo excursões. Mas pra gente é um orgulho ter o Pelé, e ele é realmente um cara que é fantástico. Quem não tem oportunidade ainda deve se esforçar para conhecê-lo, porque estar na presença dele, você vê que o homem realmente não é desse mundo. É difícil essa pergunta, porque às vezes me dá a impressão de que o brasileiro não valoriza o Pelé da forma que o Pelé merece ser valorizado. Aí eu falei, deixa eu perguntar, porque o cara, poxa, tá lá dentro do clube, né? O clube que o Pelé foi revelado e já declarou o amor dele pelo Santos, né? Então, eu acho Santos a gente de mais coisa, né? Porque, poxa, igual o Pelé realmente não tem. O brasileiro tem essa dificuldade, né, cara, de reconhecer e valorizar os seus, né? As pessoas que fizeram história no seu país ou pelo seu país, vamos dizer assim. É complicado, né? A gente sabe que, de repente, a nova geração que não pôde ver o cara jogar, ou não sabe a importância que ele teve, mas ele colocou o Brasil no mapa numa época em que ninguém sabia onde era o Brasil. Para todo mundo, a capital do Brasil era Buenos Aires, né? O Pelé foi lá e mostrou que aqui existia futebol, aqui nós éramos um país, e, enfim, o que era de fato o Brasil. Então talvez ele seja, ao longo da história, o maior embaixador que a gente já teve, né? Sim. Mais do que qualquer tipo de político, acho que foi o cara que mais mostrou o Brasil no mundo. É uma dificuldade realmente do nosso povo, né? E acho que em outros países isso também acontece. Eu li até um artigo da BBC há não muito tempo que falava que o John Lennon na Inglaterra virou esse tipo de cara também, né? Que as pessoas às vezes olham com um pouco de restrição, ele tá velho, mas o Pelé realmente tem uma contribuição pro esporte e pro Brasil, que acho que é difícil a gente mensurar outro personagem que chegue a esse patamar nos próximos 200 anos. E o Santos, falando especificamente do Santos, o Santos tem essa cultura muito de valorizar os ídolos. A gente tem até um projeto dentro do clube que se chama Ídolos Eternos. E aí, naturalmente, o Pelé faz parte, mas também fazem parte o Lima, o Coutinho fazia. O ataque, né? O Dorval Mengalvio, o Coutinho, Pelé e Pepe, e também o Lima e o Edu fazem parte desse programa. E a gente tem eles muito perto do clube porque são caras que fizeram história e se mantiveram ligados ao clube. Quem tem o prazer de visitar a Vila Belmiro, visitar o museu, qualquer dia você pode cruzar com o Pepe, que vai lá às vezes só para tomar um chá com as meninas que ficam ali no memorial fazendo a recepção dos convidados, porque ele é isso, ele vive o Santos na essência, ele é o nosso primeiro menino da Vila, e ele continua visitando a Vila Belmiro como se ele fosse uma pessoa comum. Ele não consegue entender que ele é uma entidade quase, né? É normal. Imagina que sensacional isso, hein? Não, e é muito comum, cara. Quem tá na Vila Belmiro, vez ou outra, pode cruzar, porque eles continuam indo lá toda semana, cortam o cabelo na frente da vila, vão lá tomar o chazinho, o cafezinho, resenhar. Vitor, se o Carlos Henrique cruza com o Zico, ele tem um infarto na hora. Chama o SAMU. Não, se isso aconteceu, poder aproveitar um pouquinho do tempo, né? Não empacotar na hora, né? Porque o cara é um cara fantástico, viu? Já tive o prazer também de conversar um pouco com o Zico. É um cara fantástico. A gente falando aí de futebol, produção de conteúdo, é um cara que tem um canal no YouTube que bomba pra caramba. Sim. Super antenado, super capaz de conversar também com novas gerações, o que vai tornar ele muito maior do que ele já é, mesmo ele não jogando mais. Acho que o Zico vai ficando maior a cada dia porque ele continua conversando com novas gerações que acabam indo buscar quem é esse cara, que é legal, que faz desafio na internet, que chuta a bola no travessão a hora que quer. Vai lá e assiste vídeo do Zico e fica mais admirado ainda, né? Ele realmente... Você é o cara, hein? Tu já viu o Pelé, já viu o Zico? Coutinho. Falta mais nada. Pode morrer? Já pode morrer, tu quer dizer isso? Isso aí tá passando mal. Deixa o cara vivo aí, rapaz. Eu sou muito grato a tudo que o futebol já me proporcionou. De verdade, não tenho o que reclamar.
Vitor Não, Eterno, tem que botar lá também, ó. É. Vitor Eterno. Então, cara, Eu sou um privilegiado de ter essas oportunidades. Eu sou realmente muito grato e a gente tem que ser grato a esses caras, né? Porque é difícil a gente imaginar que o futebol seria esse se não fosse o Pelé, se não fosse o Zico, se não fossem todos esses grandes jogadores. Eles que fazem realmente o espetáculo, a gente só ajuda ali uma parte ou outra, mas eles são os atores principais da história. Eu vou falar uma coisa, a Globo até passou a Copa de 94, né? E para mim foi a melhor Copa que houve, para mim, historicamente falando, questão de amor pelo futebol, para mim foi a melhor Copa que já existiu. E é muito interessante isso tudo que você tem falado sobre como o Santos tem trabalhado, né? Em promover essas pessoas que fizeram história na carreira do Santos, né? A gente tem uma cultura de, muitas das vezes, só homenagear alguém que morreu, né? Infelizmente. E é bom a gente saber que tem um clube que se importa com aquele que não só fez história e hoje está morto, mas aquele que ainda está em vida e continua marcante na vida da história do futebol, né? É interessante isso, a gente precisa aprender um pouco mais disso e valorizar os que são da terra, né? E vocês têm feito um trabalho muito legal fazendo com que eles mesmos, porque com certeza isso para eles marca, né? Saber que eles estão sendo reconhecidos e que a história dele, o trajeto da vida deles ainda gera legados. Eu quero dar os parabéns para você, Vitor, para a equipe também do Santos TV aí, que se importa e se preocupa com isso. Porque hoje em dia, cara, é muito complicado e isso é de muita importância, de muita relevância. Não, obrigado. Eu falei o exemplo do Santos porque é onde eu tô atualmente, é a situação que eu conheço mais a fundo, mas outros clubes também fazem. Eu sei que o Ademir da Guia, por exemplo, é muito próximo do Palmeiras, assim como o Marcos, que é um jogador mais contemporâneo, mas também pro palmeirense tem um nível de idolatria, talvez a mesma que o santista tenha, o Pepe ou outro jogador também desse quilate, é um cara super importante, muita gente considera o maior ídolo da história do clube, e eu sei que eles também têm uma relação muito próxima, alguns jogadores do São Paulo também. Eu citei o exemplo do Santos, a gente tem esses jogadores, realmente eles são funcionários do clube, eles continuam lá, eles fazem parte do programa, ídolos eternos, eles vão em eventos, eles contam as histórias deles para o maior número de pessoas possíveis. O Lima, além de fazer parte do programa, ainda é avaliador das categorias de base, então às vezes chega um menino lá com 10 anos e pode ser avaliado por um cara que jogou em todas as posições, né, o Coringa, o eterno Coringa da Vila, e que quando o Pelé machucou em um jogo, ele foi lá, vestiu a 10 e deu conta no recado, a luz estava escura e ele fala que ninguém nem percebeu que não era o Pelé. Então a gente tem esse privilégio realmente de conviver com esses caras, e o Santos, independentemente de gestão, já vem fazendo isso há um longo tempo, assim. Eles realmente fazem parte do clube e é muito justo que façam, porque eles fizeram o que o clube é hoje. Grande Vitor Borges, TV Santos, está muito bem servida lá com o Vitor. Acabou não, gente, encerrou só a segunda parte. Nós temos a terceira e última parte dessa série de conversas com o Vitor Borges. Para você ficar sabendo, continua acompanhando os boletos. Para continuar acompanhando os boletos, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, dá o seu like aí, deixe seu comentário e fica divulgando pra galera, Boleiros na Rede, valeu? Um abraço! Boleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, boleiros na rede, esporte e paixão, com informação.